Bolsonaro ele tá completamente perdido e desesperado depois dessa informação da delação do Mauro Cid. Ele não sabe o que fazer, muito menos a defesa. Na verdade, o Bolsonaro ele quer fazer uma coisa, mas é um erro simplesmente fatal para ele. Ele quer ir pro confronto contra o Mauro Cid. Olha só a ideia dele, se ele for pro confronto com o Mauro Cid, o Cid coloca tudo no ventilador, porque o Cid simplesmente sabe de todas as informações do Bolsonaro. A ideia é péssima. Péssima! Só que outros aliados defendem que o Bolsonaro fique em silêncio, só que se ele ficar em silêncio, parece que é um atestado de culpa. Ou seja, essa delação do Mauro Cid é um checkmate contra o Bolsonaro. Na sua opinião, o que seria melhor para o Bolsonaro? Ficar em silêncio ou ir para o confronto com o Mauro Cid? Você concorda comigo que ir para o confronto é um erro mortal do Bolsonaro? Ele levou sim um checkmate? Eu sei que você curtiu a delação do Cid e quer que o Bolsonaro seja preso, então deixa o seu like e se inscreva no canal. A delação do Cid, como nós vimos, ela perturbou completamente o Bolsonaro, porque ninguém sabia até o momento que o Bolsonaro havia recebido em mãos uma minuta prevendo uma intervenção militar. Porque todas as outras minutas do Anderson Torres, do celular do Mauro Cid, nós não tínhamos a informação que o Bolsonaro teria recebido em mãos. Só que essa do Felipe Martins, o Bolsonaro recebeu. Uma minuta que previa a intervenção militar, da qual o Bolsonaro foi até os militares e teve uma discussão com os militares sobre isso. Tanto que o almirante Garnier topou a empreitada, o exército não, nem a aeronáutica. Então isso, pessoal, tirou o Bolsonaro completamente do eixo. Porque até o momento ele estava negando tudo. Agora nós temos uma delação do Mauro Cid super contundente, implicando Bolsonaro, que é devastadora para ele. A defesa, pessoal, tá perdida. Tanto que quando saiu essa notícia hoje pela manhã, aliados da equipe do Bolsonaro já pegaram um avião, foram de São Paulo para Brasília para poder fazer uma reunião. E a decisão que foi discutida ali foi simplesmente a pior possível, porque algumas pessoas estão defendendo que o Bolsonaro vá para o confronto com o Mauro Cid, porque o Bolsonaro estava falando que ele confiava no Mauro Cid, que o Cid era um filho, estava passando a mão na cabeça do Cid, falando, não, eu confio nele, ele não vai desonrar, ele vai ter que provar. Toda aquela história ele estava fazendo afagos no Mauro Cid. Só que o Mauro Cid fez um afago no Bolsonaro bem ali para desentupir o intestino que estava entupido. E ele desentupiu. Pessoal. Desentupiu completamente. Então agora se o Bolsonaro quiser ir pro confronto, é pior, é um erro fatal. Porque o Mauro Cid, ele tá envolvido. No caso do hacker de Araraquara, que queria invadir os sistemas do Alexandre de Moraes e o sistema do CNJ. No caso das joias, na falsificação do certificado de vacinação. No 8 de janeiro, no inquérito que a Polícia Federal apontou o crime do Bolsonaro por propagação de notícia falsa a respeito do vírus do Cazuza com os imunizantes. Também o vazamento de dados sigilosos do TSE. A rachadinha da Michelle. Tudo o Mauro Cid está envolvido. Se o Bolsonaro falar um A contra o Cid fala B, C, D, F, G, H, fala o alfabeto inteiro mais o alfabeto grego contra o Bolsonaro. Então é melhor o Bolsonaro ficar quietinho e não ir para o confronto, porque a defesa do Bolsonaro já errou nesse caso desde o início. Desde o início, ao invés, isso é uma avaliação da própria defesa, porque quando começou o caso das joias, ao invés da defesa do Bolsonaro brigar juridicamente falando o seguinte, não, o Alexandre de Moraes não tem competência para julgar os casos, porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. Ao invés deles irem para esse aspecto mais técnico do jurídico, não. Começaram a querer questionar e atacar o Alexandre de Moraes. É raro. Perderam tempo, não conseguiram levantar uma tese convincente, não conseguiram dar uma explicação convincente para o caso das joias. E agora todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele participou, deixou chegar até esse caso do Mauro Cid. E lá na ONU, o premier espanhol falou dos atos antidemocráticos, ou seja, o mundo todo sabe que o Bolsonaro vai ser preso, que ele é sim um golpista, que ele cometeu os crimes que cometeu e vai para a prisão. Ah, mas o Bolsonaro não é um golpista, essas informações são falsas, o Bolsonaro nunca compactuou com golpe algum. É o que a defesa está tentando falar. A defesa do Bolsonaro, como nós falamos, ela está perdida. Pelo seguinte, o Igor Gadelha do Metrópolis, disse que nessa reunião em Brasília, falaram para o Bolsonaro permanecer em silêncio. Mas, uma outra turma da defesa do Bolsonaro falou, cara, nós não podemos ficar em silêncio, porque se a gente fica em silêncio é um atestado de culpa. A gente tem que falar alguma coisa, senão é uma confissão. Não existe consenso, portanto, na defesa do Bolsonaro do que deve ser feito.
E quanto mais tempo eles demoram para levantar uma tese e algo convincente, pior fica para o Bolsonaro. Uma defesa incompetente que o Bolsonaro teve desde o início desse caso. Uns querem que o Bolsonaro ataque o Cid, outros querem que o Bolsonaro fique em silêncio. A verdade, pessoal, é que acabou. Acabou. Nesse tipo de caso jurídico, é muito importante a narrativa que é colocada pelos dois lados. O Bolsonaro, além de demorar para colocar a narrativa dele é frágil. Ele precisava ter endosso, ele precisava ter apoio e ele não tem absolutamente nada. A defesa tá perdida, sabe por quê? Porque não tem salvação pro Bolsonaro. Tentaram fazer uma ameaça, emitiram uma nota falando que o Bolsonaro nunca compactuou com golpe de Estado, nunca compactuou com nenhuma ideação golpista e mais ainda, o Bolsonaro sempre jogou dentro das 4 linhas. Essa foi a nota. E quiseram ameaçar. Falaram o seguinte, não, quem continuar com manifestações caluniosas vai se ver na justiça. Balela. Os caras eles estão tentando silenciar todos nós. Por quê? Esse vídeo pode ser visto como uma manifestação caluniosa contra o Bolsonaro. Eles querem calar a repercussão. E eles falaram o seguinte, não, a gente não vai se manifestar porque nem temos acessos aos autos, não temos acesso aos depoimentos do Mauro Cid. Mas não precisa se manifestar. Sabe por quê? Essa nota tem erros gravíssimos. O primeiro erro é falar que o Bolsonaro ele não pode ser condenado por golpe. Eu concordo que o Bolsonaro não tinha ideação golpista alguma. Mas o Bolsonaro era chefe de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto. Uma organização que tinha diversos núcleos, que é a tese principal para prender o Bolsonaro, que é a tese do Alexandre de Moraes, e esses núcleos, eles eram chefiados pelo Bolsonaro, cada um tinha um papel para esses ataques republicanos, antirrepublicanos. Era falsificar a de vacina, era vender joia e atacar adversários políticos do Bolsonaro, como no caso do Gabinete do Ódio. O Bolsonaro, ele pode não ter tido ideação golpista alguma, mas a organização que ele criou, criminosa, tinha um ambiente organizacional que empurrava os seus integrantes para atacar as instituições com ideações golpistas. Por isso que foi falado que aquelas minutas, estilo aquelas que foram encontradas na casa do Anderson Torres, tinham aos montes. Porque os integrantes do governo Bolsonaro faziam essas minutas ilegais, promovendo ou com planejamento de ataques de golpe de Estado, antirrepublicanos, e entregavam para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, nessa reunião que ele teve com o Mauro Cid e o Felipe Martins, um advogado constitucionalista e um padre, sim, tinha um padre nessa reunião, que a minuta do Martins foi entregue nas mãos do Bolsonaro, ele ficou em silêncio. Isso é prevaricar, ele deveria ter acionado a Polícia Federal, porque havia ali uma tentativa de golpe de Estado. Ele não fez nada, então ele participou. Ele criou o ambiente para isso, não contornou, ele era o chefe da organização, por isso ele vai ser preso por tentativa de golpe de Estado, mesmo não tendo nenhum tipo de ideação. Ele permitiu que aquilo acontecesse. E outra, querer falar de denunciação caluniosa, essa reunião que o Bolsonaro teve com os militares, todo mundo sabia. Tem gente falando dela desde dezembro de 2022. O sócio do Eduardo Bolsonaro, um empresário, que agora o nome me fugiu e também é desimportante, ele citou uma rede social, trouxe detalhes, isso em dezembro. E ao longo desse ano também, várias pessoas deram detalhes dessa conversa que o Bolsonaro teve, que o Bolsonaro falou, o exército não quis assumir, e aí depois tinha lá a conversa, já estava tudo pronto, os documentos. Então assim, querer falar que não existiu, existiu, todo mundo sabe, isso já é sabido já tem quase um ano. Então a reunião aconteceu, o Bolsonaro, mesmo ele falando que jogou dentro das 4 linhas, ele criou um ambiente para que os seus correligionários promovessem tentativas de golpe de Estado. Acabou. Ah, e nessa reunião teve a participação de figuras políticas. Por isso que a oposição bolsonarista está morrendo de medo. A informação que o Metrópolis tem, ou melhor, que a CNN Brasil obteve, foi que os grupos bolsonaristas nas redes sociais, dos parlamentares, estão em silêncio. O único que se manifestou lá foi o Bibo Nunes, que é um tonto. Por que eles estão em silêncio? Primeiro porque eles não querem falar mal dos militares. Mas a verdade mesmo é que eles estão com medo, porque ninguém sabe o que o Mauro Cid pode falar sobre eles. Quem vai falar mal do Mauro Cid? Ninguém vai falar, ninguém sem consciência vai falar do Mauro Cid, o cara tá delatando todo mundo. Quem participou dessa reunião? Aquele que participou dessa reunião com a cúpula das Forças Armadas é cúmplice. Tava também tendo ideação golpista, vai ser preso. Então assim, a defesa tá perdida porque tomou checkmate. Não há mais nada do que ser feito. Bolsonaro vai ser preso, é inevitável.